Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 22. Bons estudos! Bom, Silva, agora eu tô super afiado nesse assunto de ultrassom. Ah, que bom, Caio. Então assim nós vamos poder ver como é feito o ensaio para valer. Se você não está assim tão afiado quanto o Caio, não se preocupe. Tudo que você tem a fazer é procurar a aula anterior no seu livro de estudos, a aula sobre ultrassom. Eu garanto que vai ficar tudo claro. É isso aí. Agora vamos ver como é que é feito mais esse ensaio não destrutivo. Hoje você vai estudar o ensaio por ultrassom. Mais do que isso, vai ver como esse ensaio é realizado. Vai aprender os parâmetros necessários para um ensaio bem feito e vai conhecer melhor o equipamento usado. É isso aí, Caio. Hoje nós vamos ver como é feito um dos ensaios mais usados na indústria hoje em dia. E como você sabe, o ensaio por ultrassom pode ser usado praticamente em todo tipo de peça e detecta as descontinuidades que estão na superfície da peça e também aquelas que estão em outros pontos da peça. Prepare-se que a nossa teleaula de hoje está começando. Você continua lendo, hein, Neuza? O que é que tem de tão interessante aí, hein? Espero que você não esqueça que a gente ainda tem que consertar a suspensão do kart, né? Eu sei, Ed. Mas aqui tá muito interessante isso que eu tô lendo. Eu tô começando a entrar de cabeça no ensaio por ultrassom. Bom, mas a gente já não viu isso na teleaula passada? É, mas naquela teleaula eu só aprendi o que era o ultrassom. Agora eu vou ver como o ensaio é feito. Aliás, Ed, você devia se interessar por isso. Todo conhecimento nessa área é super importante pra gente. Talvez você tenha razão, Neuza. O que é que você já viu do ensaio? Eu tô começando a ver, mas eu já saquei uma coisa muito importante. Eu tô começando a entender como o ultrassom detecta as descontinuidades. Existem 4 técnicas para isso, você sabia? Então vamos a elas, vamos conhecer as técnicas de ensaio. Olha aí, Edgar. A primeira técnica é a da transparência. Olha só esse esquema. Tá vendo? A peça a ser examinada tem um transdutor de cada lado. Um emite o ultrassom e o outro recebe. Se não houver descontinuidades, o receptor vai captar aproximadamente 100% de tudo que for emitido. Se houver descontinuidades, apenas uma parte do que foi emitido vai ser recebida do outro lado. Essa é uma técnica que é usada quando são necessários ensaios em grandes quantidades com processos automáticos. Isso porque é difícil manipular e deixar alinhadinhos os 2 transdutores. Assim, é mais vantajoso usar essa técnica em processos automatizados. Olha aí, o Eduardo está preparando o equipamento para fazer um ensaio usando a técnica do pulso eco. Nessa técnica, são usados transdutores do tipo monocristal. Quer dizer, são transdutores que têm apenas um cristal piezoelétrico que é responsável pela emissão do ultrassom e também por sua recepção. Olha só, o ultrassom vai passando pela peça. Quando encontra uma descontinuidade, ele é refletido e não alcança a parede de fundo da peça, sendo refletido de volta para o cristal do transdutor antes do tempo esperado. Para fazer esse ensaio, o transdutor trabalha com ondas ultrassônicas pulsantes, ou seja, ele emite ondas ultrassônicas em espaços regulares de tempo. A técnica do pulso eco é muito simples de ser executada, mas ela apresenta uma desvantagem. Olha, vamos aproveitar que o Clóvis está aqui e ele é especialista em ensaios com ultrassom e perguntar para ele que desvantagem essa técnica apresenta. A desvantagem dessa técnica é que ela possui uma zona morta relativamente grande. E com isso, algumas descontinuidades que ficam próximas do transdutor podem não ser percebidas. Clóvis, explica pra gente o que é essa tal de zona morta. Eu vou te mostrar. Olha aqui. O transdutor emite ondas ultrassônicas pulsantes, certo? O que acontece se nós tivermos uma descontinuidade bem perto do transdutor? Acontece que o eco vai voltar muito rápido. Não vai dar tempo nem de terminar a emissão do ultrassom. Aí, o cristal não vai ler esse eco e a descontinuidade vai passar batida. Mas e aí, Edgar, como é que faz? Se a descontinuidade estiver muito próxima da superfície? Olha,
Numa peça como essa, por exemplo, todos os pontos vão estar super próximos dos transdutores. E aí uma descontinuidade pode passar batida. Não, Neuza. No caso de uma peça de pequena espessura como essa, a gente usa uma outra técnica. A técnica de duplo cristal. Nesse tipo de transdutor, a gente tem 2 cristais piezoelétricos. Um é responsável pela emissão do ultrassom. O outro é responsável pela recepção do ultrassom, que já atravessou a peça. Com 2 cristais, a zona morta continua existindo, mas ela é bem menor. Tanto é que essa técnica é usada para medir espessura de peças finas como essa, e assim localizar descontinuidades subsuperficiais, ou seja, que estão mais próximas à superfície da peça. Para quem não estava interessado no assunto, você estudou muito, hein, Ed? Agora eu quero ver se você está afiado mesmo. Olha aqui. No caso de uma peça como essa. Sim, porque todos os transdutores que a gente viu, eles têm superfícies planas, certo? Então, como é que ele vai fazer o contato perfeito aqui, no cordão da solda? Essa superfície é irregular e se o contato não for perfeito, o ensaio não pode ser confiável. Nesse caso, a gente pode usar transdutores angulares. Olha aí, o cristal fica em ângulo. Assim, o acoplamento pode ser feito ao lado do cordão de solda e emitir o ultrassom em ângulo na direção da solda. Em geral, cada transdutor tem um determinado ângulo de trabalho, portanto devemos escolher aquele que se adapta melhor à inspeção. E aí, Caio? Tô vendo que você está ansioso para ver o ensaio acontecendo. Mas antes nós vamos ter que conhecer mais de perto o equipamento de ensaio por ultrassom. Então, como é que funciona esse equipamento? É o seguinte, Caio. Olha essa chapa aqui. Ela tem 50 milímetros de espessura. Muito bem, você sabe que o som viaja a 5.920 metros por segundo no aço. Pois bem, imagine quanto tempo o som vai levar para percorrer esses 50 milímetros. É um tempo tão curto que não adianta nem a gente tentar medir com um cronômetro, só mesmo com um osciloscópio como esse. Pois então, o equipamento de ensaio por ultrassom é um tipo de osciloscópio para efetuar as medições do tempo e da intensidade do sinal elétrico de retorno. E é também um emissor de sinais elétricos para o transdutor gerar o ultrassom. Ah, entendi, Silva. Se essa chapa aqui estiver perfeita, sem descontinuidades, o ultrassom vai levar um tempo X para retornar. Se ela tiver alguma descontinuidade, esse tempo vai ser menor. Agora, o que eu não entendi é o que a intensidade do sinal elétrico de retorno nos mostra. Bom, Caio, a intensidade do sinal elétrico de retorno do ultrassom é importante porque é ela que vai mostrar se o ultrassom bateu em uma descontinuidade pequena ou grande. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Na vertical, vemos a intensidade do sinal elétrico de saída e de retorno, que podemos ajustar nesse botão. Na horizontal, através da medida do tempo entre a emissão e a recepção, temos a distância percorrida, que podemos ajustar nesse outro botão aqui. Repare nos valores. Estou reparando, Silva, e daí? E daí que a gente não lê os valores diretamente. Antes é necessário ajustar as escalas. Através de padrões, quer dizer, com dimensões conhecidas, a gente ajusta os picos aqui na tela, transformando esses números em valores conhecidos. E esses outros em porcentagem da tela. Por exemplo, aqui o eco de saída é 100% maior que a tela. E já aqui o eco de retorno é 100% da tela, formando as referências necessárias para a gente usar. Os padrões para os ensaios são determinados por normas e seguidos pela engenharia de fábrica. Mas como a gente faz para ajustar os equipamentos aos padrões determinados? Vamos imaginar que a engenharia determina que descontinuidades de até 1,5 milímetro de diâmetro, por exemplo, não são defeitos. E aí, como a gente faz para ajustar o equipamento ao padrão? Primeiro, a gente precisa passar por uma etapa muito importante chamada calibração. Olha, vamos dar uma olhada no ensaio e ver como a calibração é feita. A calibração começa com a conexão do cabo coaxial ao transdutor. Nesse caso, a gente está trabalhando com um transdutor normal com a técnica de pulso-eco, lembra dela? O operador seleciona a função para transdutor monocristal por pulso-eco. Esse aparelho registra na tela os picos ultrassônicos de saída e de retorno. Como a gente conhece as dimensões do nosso padrão,
Então sabemos quantos milímetros corresponde à distância entre os picos. Fácil, não é? Agora temos essa escala em milímetros. Olha aí a peça que a gente vai examinar. Ela tem as seguintes dimensões: 100 milímetros de comprimento, 80 de largura e 40 milímetros de espessura. Já que a peça tem essas dimensões, a gente pode selecionar a escala de 0 a 100 milímetros. A nossa tela tem 10 divisões. Portanto, cada divisão vai corresponder a 10 milímetros da escala, lembra? A gente selecionou a escala que vai de 0 a 100 milímetros. Como são 10 divisões na tela, cada uma corresponde a 10 milímetros. Agora, a gente vai precisar da ajuda de um bloco padrão. É um bloco feito do mesmo material da peça que a gente vai examinar. Esse bloco tem 25 milímetros de espessura. Como a nossa escala é de 100 milímetros e o bloco padrão tem 25 milímetros, isso quer dizer que a nossa tela vai mostrar 4 pulsos. Basta dividir 100 por 25. Aí estão eles. Pronto. O nosso equipamento já está ajustado para fazer ensaios em peças com até 100 milímetros de espessura. E aí, tá pronto o equipamento para examinar a peça, Silva? Quase, Caio. Só falta ajustar a sensibilidade de resposta. Calma que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Olha só, quanto mais longe do cabeçote estiver a descontinuidade, mais fraco vai ser o sinal de retorno do ultrassom. Vamos fazer uma experiência para entender isso melhor. Olha só, vamos dizer que o meu pé é o cristal piezoelétrico, que a bola é uma onda de ultrassom e que aquele tapume ali é uma descontinuidade no meio da peça. Agora dá uma olhada. E aí, deu para você perceber? Quando o ultrassom bate na descontinuidade, ele é refletido e volta na direção do cristal emissor. A mesma coisa que aconteceu com a bola, voltando para mim depois de bater no tapume. Agora, olha só uma outra coisa. O pessoal pode afastar. Ficou bem claro, não é? Eu chutei a bola com a mesma força, mas como o tapume está mais longe, a bola retornou para uma posição mais distante do que da outra vez, quando o tapume estava mais próximo. Isso porque existe mais ar e grama para segurar a bola. A mesma coisa acontece no ensaio. Quanto mais distante do transdutor estiver a descontinuidade, mais fraco vai ser o sinal de retorno do ultrassom, porque ele sofreu mais desvios e foi mais absorvido pelo material. É por isso que foram criadas curvas de atenuação como essa. Elas mostram que os picos de retorno diminuem em função da distância das descontinuidades em relação aos transdutores. Com essa informação, a gente pode ajustar a sensibilidade da máquina. E para saber qual é a sensibilidade necessária para a máquina, a gente usa um bloco de calibração. É isso aí. Fazendo o teste com o bloco de calibração, a gente pode determinar como o sinal do ultrassom decresce ao longo da peça, traçando assim a curva de atenuação para a descontinuidade estabelecida. Isso para detectar as descontinuidades próximas à face inferior da peça também. De qualquer maneira, o ensaio deve ser feito com uma varredura em pelo menos 2 superfícies da peça. Mas, Silva, como é que nós vamos fazer um ensaio nessa peça? Tem um cordão de solda aqui no meio. Não vai atrapalhar o contato? É por isso que eu estou conectando o transdutor angular. Caio, nós vamos usá-lo aqui, ao lado do cordão de solda, desse jeito. E não sobre ele, viu? Mais informações sobre esse assunto no seu livro de estudos. E agora, vamos para uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como o ensaio com ultrassom é realizado. Você aprendeu que existem 4 técnicas que podem ser usadas, dependendo do tipo de peça e do tipo de descontinuidade a ser detectada. Você conheceu mais de perto o equipamento que é usado nesse tipo de ensaio e viu como ele deve ser ajustado à peça ensaiada. Bom, agora chega de ensaiar, né? Vamos à prática. E você já sabe, seja prático. Aprofunde seus conhecimentos no seu livro de estudo. Bons estudos e até a próxima.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.